Bom dia a todos. Bom dia. Que essa paz que nós respiramos aqui possa nos envolver num abraço muito especial. E nesse abraço vamos sentindo que ao fechar os nossos olhos e respirar profundamente, liberando todo o ar do fundo do nosso pulmão, nós vamos liberar também as tensões do nosso corpo físico, porque agora queremos focar a nossa atenção, a nossa consciência, a nossa essência de espíritos imortais que somos, temporariamente mergulhados na carne, exercendo o nosso direito de projetarmos as regiões superiores onde reina a paz, o equilíbrio, o amor, a esperança, a fé. E aí nos fixarmos, buscando na tela mental de cada um de nós a figura que mais nos aproxima de Jesus, o nosso mestre amigo. Jesus querido, aqui nos reunimos em Teu nome mais uma vez. E mais uma vez te pedimos inspiração, para que possamos clarear argumentos que fortaleçam o nosso ânimo para os enfrentamentos necessários, com muita serenidade. Agradecemos ao Pai a bênção da oportunidade da vida e, com a sua permissão, iniciamos os nossos comentários de hoje, que girarão em torno do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Amai os vossos inimigos. Nós sabemos que toda a criação é energia, basicamente. Portanto, toda a criação se expressa de uma maneira vibrante, vibratória. Dessa forma, nós vamos entender que cada um de nós vai obedecer uma faixa dentro da qual nós representamos aquilo que nós agasalhamos no nosso interior, pensamentos e sentimentos. Não é só o nosso pensamento, é aquilo que a gente mantém, alimenta, abraça. Porque a gente de vez em quando tem uns pensamentos meio marotos, né? Mas eles passam. Mas aqueles que nós alimentamos e sustentamos, esses vão fazer de nós uma representação vibratória. E daí? E daí que nós estaremos vinculados por leis de afinidade e atração a tudo dentro da criação que esteja na mesma faixa vibratória. Isso é bom ou é ruim? Vai depender do que a gente fizer. Então, tanto espíritos encarnados como desencarnados, como todos os elementos da criação, respeitam esta faixa. Não é um dogma religioso, isso é um fato. Todos nós estamos ali vinculados pelas leis de afinidade. Muito bem. Isto posto, nós vamos imaginar aquilo que nós estamos refletindo hoje. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal que te fazem com o bem possível. E aí, como é que fica essa história? Bom, o Cristo Jesus que nós adotamos como modelo já sabia dessa situação, desta lei de afinidade, e já sabia que tudo se entrelaça automaticamente. Por isso,
nós vamos ler em Mateus, ele nos disse o seguinte, palavras textuais do Evangelho de Mateus: aprendeste o que vos foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis aos vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está no céu, e que faz que se levante o sol sobre bons e maus, e chova sobre justos e injustos. Porque se só amardes aos que vos amam, qual será a vossa recompensa? Assim não fazem também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que isso fazeis mais que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que, se vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Para o nosso momento de amadurecimento muito verde, mais do que o de hoje, ele nos pedia para ir além do que já havia sido convidado. Não amar apenas aqueles que nos amam, mas retribuir o mal com o bem. E aí hoje, com outro amadurecimento, nós vamos entender e refletir. A recomendação do Cristo era exatamente para que nós pudéssemos trabalhar a nossa faixa de contato, de evolução, a nossa faixa vibratória. Porque para que nós entendamos, esta faixa não é fixa, graças a Deus. Não sendo fixa, ela vai depender de esforço, de trabalho, às vezes de sacrifício que nós possamos fazer para mudar, para transformar, para reformar, para usar uma expressão mais atual, para ressignificar. Chique. Nós precisamos ressignificar a nossa relação com a própria vida. Como é que nós fazemos isso? Ele sugere: ama os que vos odeiam e ore pelos que vos perseguem e caluniam. Não é uma solicitação mística, é uma solicitação prática, é uma estratégia. Então, nós podemos mudar desde que nós entendamos o que é que está acontecendo conosco. E aí vem aquela perguntinha que não quer calar: por que a gente odeia? Por que eu odeio o outro? Basicamente, a gente pode explicar todos os nossos ódios por duas palavras: justiça e vaidade. A vaidade vocês podem pôr aquele caminhão: egoísmo, orgulho. Mas nós queremos justiçar as situações. Nós nos sentimos tremendamente injustiçados quando alguém comete uma injustiça conosco. Nós ficamos muito bravos. E aí hoje nós vamos entender que isto desgasta e não é nosso papel. Justiça é alguma coisa que a gente pode sentir falta dela, mas nós estamos longe de identificar ou de promover. Porque para fazer você precisa ter. Nós não somos seres justos. Nós somos criaturas de Deus em processo de evolução, de amadurecimento, de conquista de virtudes morais. Portanto, ainda não temos condição de estabelecer ou de identificar justiça. Nós podemos sentir na pele os efeitos de uma injustiça, mas o papel de justiça é feito por um único caminho: Deus. A força suprema, a causa primeira de todas as coisas.
nem de ser nós nos chamamos, porque ele é uma causa. Tamanho é a nossa dificuldade de identificar. Mas é esta causa que já resolveu o problema antes de nós nos afobarmos. Como? Dentro de cada criatura, que somos nós e todos os outros elementos, ele colocou o tribunal da justiça da consciência. É dentro deste departamento que nós temos uma autocorreção. Nós podemos, ouvindo a nossa consciência, dizer isto é certo, isto é errado, isto me convém, isto não convém. E toda vez que nós não ouvirmos a consciência, nós vamos incorrer em erro, esse erro vai doer, nós vamos aprender com a dor e vamos assim aprendendo e evoluindo. E daí? Se nós possuímos o tribunal da consciência que Deus estabelece para que cada um possa se corrigir, isso quer dizer que nós não precisamos ser o braço armado da lei, né? Sim? A gente dá até uma suspirada. Porque nós não acreditávamos, se é que nós acreditamos hoje nisso. Nós ainda estamos construindo esta certeza. Mas não pode, está fazendo tudo errado e está me atingindo. Então nós precisamos entender a estratégia de Deus. Olha que pretensão. Mas assim, nesse nível dá para entender. A gente consegue digerir. Se eu só posso modificar e transformar a mim mesmo, e eu estou ligado a tudo aquilo que representa a minha faixa de evolução, que é, em verdade, a soma do que eu penso e do meu amadurecimento de hoje, eu não vou sofrer injustiças, eu só estarei vivendo a minha sintonia. Ah, mas eu vou sair em prejuízo. Aí depende de cada um de nós. Por quê? Porque para cada situação dolorosa que você vive, você tem duas escolhas. Quando o mal te atinge, você pode retribuir o mal com o mal. É o que nós já estamos acostumados a fazer desde antes de Jesus. E Jesus veio falar de amor, de perdão, mas antes era olho por olho. E se possível, um pouquinho a mais para você não se meter a besta de novo comigo. Você saber com quantos paus se faz uma canoa. Essa daí é velha. Mas nós também podemos retribuir o mal que nos fazem com o bem possível a cada um de nós de retribuir. Para que eu faça isso, eu preciso acreditar nessa estratégia de Deus. O outro está em momento de desequilíbrio. É livre escolha. Todos nós possuímos. Mas eu não quero que o desequilíbrio dele me atinja. Então, quando alguém chega na tua casa, toca a campainha e traz um saco de lixo daqueles de peixe, que já deve ter uns 3 dias no sol de vinhedo, você faz o que? Abre o saco e joga em cima de você, espalha pela sua casa. Você diz, muito obrigado, o depósito do lixo é ali. E o reciclado é do lado. Então é exatamente o que nós podemos e devemos fazer. Quando o outro desequilibra e joga todo aquele lixo, porque ele não está no momento de lucidez. Está no momento de desarmonia, de doença. Então nós dizemos, eu não aceito. E não é não aceito, fico bravo e faço uma parede. Às vezes até é bom fechar a porta mesmo. Mas eu vou ter o entendimento
de que aquilo que ele está passando é um momento de desequilíbrio. E se me afeta, se está diretamente acusando a mim de coisas lícitas e ilícitas, esta é a oportunidade que eu tenho de mexer no meu material interior e mudar de faixa. Já pensamos que se não fossem os nossos adversários nos acusando, às vezes de coisas corretas e às vezes inventando situações, mas se não fossem as situações de crise, nós nunca teríamos oportunidade de mudança? Porque os que nos amam nos toleram. E é muito bom isso, mas nós crescemos mesmo com a adversidade. Mas apenas para aqueles que fazem todo esse raciocínio. Eu não estou no mundo para ser injustiçado, eu estou tendo a oportunidade de mexer nos materiais que eu escondo de mim mesmo. Que a gente fala assim, não, mas eu agora já sou bacana, eu sou bom, eu não mordo, não faço mal para ninguém. E aí vem os Espíritos e dizem, não basta não fazer e não praticar o mal. É preciso agir e praticar o bem. Bom, pronto, desarmou, desmontou o castelo de ilusão. Então quer dizer que eu não sou bom? Não, você não é bom nem mal, você é neutro. E neutralidade não existe. Só na Suíça. Nós não somos a Suíça. Nós precisamos agir no bem. Por quê? Isso é esforço, isso é trabalho, isso é desafio. Aonde? Aqui dentro. No único lugar onde a gente pode resolver. E nós percebemos que estávamos fazendo um caminho equivocado. Tentando provar para o outro que ele está errado e nos livrar da injustiça, cometendo outras piores barbaridades. E saindo da nossa faixa, que estávamos antes, e dentro do intervalo que a gente está, nós vamos lá para o fundo, porque ninguém volta para trás. Ninguém retrograda. Então, se a gente não pode voltar, nós vamos pelo menos para o piso da nossa faixa. E de lá, nós vamos permanecer até que a gente resolva retribuir o mal com o bem. E para retribuir o mal com o bem, eu preciso fazer um esforço. Falar, não, ele não está me atingindo, ele está jogando lixo. E eu não quero ser atingido, eu quero entender que ele não está bem, e eu faço um esforço de compaixão. Eu podia ser ele. Eu sou ele ontem, há 5 minutos atrás. Eu posso ser ele daqui a 1 minuto se eu não me segurar. Se eu abrir a boca, eu vou falar o que eu não quero. Então, esta briga, só nós é que podemos fazer. Se não fizer, você permanece. Mas se aceitar o convite do Cristo, agindo de maneira positiva dentro de você para mudar de faixa, você vai entender quando ele fala assim, você vai, desse jeito você vai ser filho do Pai que está no céu e que levanta o sol para bons e maus e chuva para justos e injustos. O que ele está falando? Que Deus, que é perfeito, não fica dizendo assim, ah, você pode, você não pode, eu vou te fazer o sol brilhar, mas você não entra no sol. Que você não acredita em mim. Olha que dó. Já pensou se Deus agisse assim? Nós agimos assim, ele não. Então ele oferece para todos as mesmas condições. Cabe a cada um de nós escolher que caminho tomar. E vamos pensar que entre nós, que ninguém nos ouça, é muito mais justo, é muito mais efetivo agir dessa maneira, com crescimento do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa decisão. E aqueles que estão vinculados a nós, vamos encará-los como os nossos personagens trainers, que fazem
despertar em nós os músculos da nossa alma que estão flácidos. Aí sim nós não vamos nos sentir diminuídos, desprezados ou buscando tentativas de compensação. Ah, já que o mundo é mau, então eu vou beber até cair, eu vou comer até explodir, eu vou ser sem noção. Além de você não melhorar a sua condição vibratória, você ainda busca dentro da faixa que você atua os piores elementos. Isso é escolha sua. E depois a gente fala assim, ah, mas foi o outro que me fez isso, que o outro é mau. Mas é sempre a nossa escolha. Sempre. Dessa forma, nós vamos buscar o auxílio do nosso muito iluminado benfeitor espiritual, Emmanuel, para tirar de uma mensagem, só um trechinho de uma longa mensagem muito bonita, que quem quiser pode procurar em casa, é da obra Mais Perto, número 17, chama Amando os Inimigos. Antes de ler o Emmanuel, vamos falar que tudo isso que nós dissemos para os adversários encarnados também serve para os desencarnados. Talvez sejamos mais solicitados pelos desencarnados porque nós não os enxergamos e eles enxergam as nossas reais intenções. Porque os adversários encarnados a gente ainda disfarça e o outro não sabe o que a gente está pensando. Mas o desencarnado, ele lê na nossa atmosfera se você está sério ou você está fingindo. Porque tudo que você pensa e que você sente, plasma na sua atmosfera. O olho de carne não vê, mas o desencarnado enxerga. Então, concentremos, antes de mais nada, toda a nossa estratégia de perdoar os inimigos, e nós todos os temos em grande quantidade pelos erros que cometemos no passado, mas a grande boa notícia é que hoje, aqui, agora, nós podemos mudar essa situação, agindo no bem. Nossa sugestão, trabalho voluntário. De preferência junto a uma entidade que possa permitir que você o realize regularmente. Porque o trabalho voluntário faz com que você reforme o homem velho e busque a construção do homem novo. No trabalho voluntário, você não leva os teus equívocos, os teus preconceitos, a tua visão do que é melhor. Você leva o desejo de interagir, de aproveitar e somar com todos. E nos trabalhos voluntários você encontra gente igual a você, diferente, do avesso de você. Então este é o desafio, é compor com aqueles que na sua vida normal você jamais comporia. E atingir e buscar construir recursos que seja a soma. E não falar assim, ó, ninguém sabe nada, só eu que sei. Senta aí e presta atenção em mim. Isso é o que a gente faz na nossa casa. Mas no trabalho voluntário você deve ser fraterno. Então este é um ótimo, excelente exercício. E como ninguém ganha nada, ninguém pode acusar ninguém de nada. Então enquanto você está fazendo isso, você está mexendo na tua faixa vibratória. Se você tem muitos adversários conectados na dor, na violência, na acusação, você está buscando uma nova localização. E se eles não mudarem, eles perdem o seu endereço. Então isso não é bom, isso é ótimo. Entendido isso, vamos às recomendações do nosso benfeitor Emmanuel. Lembrem-se que é um pedacinho só.
entregarmos-nos à mágoa diante dos que perseguem e caluniam é o mesmo que nos ajustarmos voluntariamente à onda de perturbação a que se encadeiam. Sob o granizo da ignorância e da incompreensão, a recomendação dele: segue trabalhando a servir sempre. Por que nós ouvimos sempre servir? Servir é assim: faz o que você pode pelo outro, não espera retribuição e não impõe condição, porque isso é o que vai nos fazer mexer na nossa caixa preta. Observa os inimigos do bem e os agressores da renovação, e em lhes percebendo a sombra, condoer-te-ás de todos eles. Quer dizer, você vai se condoer, porque você vai olhar e você fala assim: nossa, tanto desequilíbrio, tanta energia, tanta saúde desperdiçada, é uma pena. Você não fica com raiva, você fica imaginando que Deus tem que ter uma paciência infinita com a gente, porque Ele está fazendo isso, nós também fazemos em outro momento. E aí vem a história do condoer-se, da compaixão. Aí, para finalizar, ele diz assim: faze isso sempre, sempre que te pretendam agrilhoar ao desequilíbrio, quer dizer, aprisionar, pôr em grilhões ao desequilíbrio. A compaixão te libertará. Nós temos caminhos a percorrer, nós temos opções, mas veja que é sempre o esforço interior, o trabalho interior e a destruição interior dos castelos de ilusão que nós fizemos. Então é importante nós sabermos que tem muito trabalho nos esperando daqui para dentro. Nós não precisamos nos preocupar e ficar atentos com o cisco no olho do outro, que tem uma trave aqui no nosso, né? Então, assim, agradecidos e preparados, nós vamos mais uma vez buscar a oração, nos preparando para o próximo momento em que seremos encaminhados para a sala de fluidoterapia, onde receberemos o passe. Agora, agradecemos profundamente aos benfeitores presentes e amigos e rogamos que possamos acolher as sugestões dessa manhã para refletirmos e, refletindo, possamos estabelecer luminosas transformações dentro de cada um de nós. Muita paz.